Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos renderemos, nos renderemos. Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele crerão. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Milhares sem energia elétrica após terrível furacão. Três trovões acabaram de jogar os solos na cidade. E agora, o que é isso? Eu acho que é um terremoto. Nunca vi tais condições climáticas recentes. Sem abrigo entre tantas nuvens. Vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos pra dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Uma boa noite, querido irmão, querida irmã, querido amigo que está nos acompanhando nessa noite. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por estar conosco em mais uma noite de estudo sobre o Apocalipse. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre
os 4 selos do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 selos. Vamos elucidar um pouco mais sobre esse assunto. Daqui a pouco o pastor Roberto estará conosco para nos instruir um pouco mais sobre o que diz a palavra de Deus. Mas antes disso, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Você fazendo isso nos ajuda muito a divulgar o nosso canal. Faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Sendo assim, ele vai mostrar esse vídeo como opção para mais pessoas aqui dentro do YouTube. Ajude-nos a evangelizar o maior número de pessoas possíveis. Para prepararmos o nosso espírito para receber a mensagem dessa noite, vamos ficar em reverência e falar com o nosso Deus? Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui mais uma noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque esse nosso querido irmão, essa nossa querida irmã, poderia escolher estar assistindo qualquer coisa nesse momento, mas ele escolheu aprender um pouco mais sobre ti, Pai. Ele escolheu estar preparado para os dias que estão por vir, Senhor. Prepare o nosso coração para receber a mensagem dessa noite. Que o teu Santo Espírito esteja ao nosso lado, nos guiando, nos guardando e preparando os nossos ouvidos para ouvir as palavras que vêm do céu. Unge os lábios do pastor Roberto, para que ele seja um instrumento seu, Senhor, para que não ele, o homem, fale, mas o teu Santo Espírito fale através dele. Esteja conosco, nos guardando e nos guiando, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade a este momento de preparação para receber a palavra do nosso Senhor, vamos entoar agora um hino. Pode cair o mundo.
Quero desejar a todos uma boa noite, que bom que você está conosco. Vou dizer para você não perder o tema dessa noite. O tema dessa noite é muito interessante. Os 4 cavaleiros do Apocalipse e os 7 selos. Então você não pode perder o tema dessa noite, tá? O nosso sorteio de hoje foi para a nossa irmã Sara. Então, irmã Sara, a irmã ganhou um suco de uva da Super Bom. Nós vamos providenciar para que possa chegar aí para a senhora, tá bom? Que Deus a abençoe. Continue assistindo as nossas lives. E agora vamos para os nossos pedidos de oração. O Ivan, o nosso líder aqui da igreja, está pedindo oração pela Simone, que está com Covid, e também pelo Éder e a Selma. Nós temos orado pela Simone quase todos os dias aqui, né? Então, que Deus possa abençoar a Simone e o Éder, que estão ali passando por essa enfermidade. O nosso irmão Bonfim, que inclusive está aqui conosco hoje, pede oração pela dona Eli, para que Deus ajude ela a se libertar do vício do cigarro. E também para que ela possa ir bem nos estudos bíblicos, que logo ele vai começar com ela. A irmã Raimunda, lá de Anhumas, está pedindo orações pelo seu neto Gustavo. O Gustavo está preso e o caso dele já está para ser julgado. O que ela está pedindo é para que seja julgado logo o seu caso. Jesus é o grande advogado, tenho certeza que ele pode interceder também no caso do Gustavo, que é o neto da irmã Raimunda, lá de Anhumas. Vamos orar também de modo muito especial hoje pelo Wesley e a Camila. O Wesley está com Covid, a Camila está com Covid, mas está melhor. E o pai do Wesley, que está internado, nós vamos estar orando de modo muito especial por vocês. E eu também hoje vou pedir oração por aqueles que estão enlutados. E o símbolo dos enlutados hoje serão as minhas irmãs. Especialmente a minha irmã mais nova, a Rebeca, mas a minha irmã, a Raquel também, que é a irmã do meio, né? Eu sou o mais velho. Hoje eu falei com elas estão muito tristes com a perda da minha mãe. Elas moravam mais perto, tinham mais contato. Então para elas é tudo muito mais difícil. E Rebeca, Raquel, eu vou estar orando por vocês. E em nome de vocês eu vou estar orando por todos os enlutados, aqueles que perderam alguém especial. E temos tido muitas perdas com esta enfermidade da Covid. E muitas famílias no Brasil estão enlutadas. A minha também. Então eu faço aqui minhas, né, as palavras de solidariedade, de carinho com todas estas famílias. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar então. Querido Deus, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um bondoso Deus que está ao nosso lado e que está conosco em todos os momentos, Senhor, mesmo quando nós trilhamos a estrada da escuridão, o caminho da perda das vidas, Senhor. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, temos certeza que o Senhor está conosco. Neste momento, Pai, eu quero pedir por todos aqueles que estão enlutados. A grande maioria hoje, por esta enfermidade da Covid, que tem ceifado vidas, tem levado pessoas jovens e tem levado pessoas de modo muito rápido, Senhor. Por favor, abençoe. De modo especial, eu peço nesta noite, pelas minhas irmãs, a Rebeca e a Raquel, que o Senhor coloque o seu bálsamo sobre o coração delas e que o Senhor as console, Senhor, com o consolo que só um pai pode dar para irmãos que perderam suas mães, Senhor, por favor. Não só elas, mas todas as famílias enlutadas é o meu pedido nesta noite. Peço também por aqueles que estão passando por esta enfermidade, como a Simone. De modo especial hoje, peço pelo Wesley, Senhor, por favor, vá até a sua casa, coloque sua mão sobre ele, coloque o seu barro curador sobre ele, Senhor, para que ele possa se recuperar. E todos os outros que estão enfermos também, ajude na recuperação, especialmente aqueles, Senhor, que têm família, filhos para criar ainda. Toma conta destes, Senhor, os filhos precisam tanto de nós. Por favor, abençoe-os. Senhor, pedimos também pelo Gustavo, que o Senhor, que é o grande advogado, possa estar intercedendo no seu caso. E que tudo que aconteceu na vida dele, Senhor, possa servir de lição para que ele tenha uma vida diferente quando sair daquele lugar. Peço também, Senhor, pelas pessoas que vão estudar a Bíblia. A irmã Eli, Senhor, que precisa se libertar do cigarro,
que logo vai começar um estudo bíblico, tome nas suas mãos, não só ela, mas todos os que estão assistindo esse programa, aqueles que vão assistir no futuro e que desejam conhecer melhor a Bíblia, a palavra de Deus, o Apocalipse, que nos revela os eventos futuros, finais da história deste mundo. Tudo isso nós pedimos, Pai, e tudo isso agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Abençoa o estudo desta noite, é o que eu te peço. Amém. Vamos agora para mais uma música, vamos cantar juntos, e assim que terminar a música, estaremos voltando com a mensagem desta noite, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não perca. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Mais uma vez quero dar meu boa noite para todos. O nosso tema desta noite é os 4 cavaleiros do Apocalipse e os 7 selos. Tema muito legal, muito interessante. Um cavaleiro rei com um arco na mão, uma coroa na cabeça
e montado um cavalo branco. Um assustador cavalo vermelho. E o seu cavaleiro com uma espada cheia de sangue na mão. Em seguida vem um outro cavaleiro que traz a fome. E o último cavaleiro se chama Morte e traz o inferno atrás dele. O que será que significam estas coisas? Hoje nós vamos aprender sobre um assunto que é dos mais conhecidos popularmente no Apocalipse, né? Quase todo mundo sabe sobre os 4 cavaleiros, já ouviu falar dos 4 cavaleiros, mas é um dos assuntos que dá mais medo no livro. Vamos falar sobre os 4 cavaleiros. Tradicionalmente eles são chamados de morte, guerra, fome e pestilências. Essas imagens são comuns quando nós falamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu andei pesquisando na internet para ver que interpretações que existem por aí sobre os 4 cavaleiros. E sabe o que eu descobri? Sabe de uma coisa? Eu descobri que por aí as pessoas não sabem quem são ou o que significam esses 4 cavaleiros. Em um dos sites que eu pesquisei, o autor dizia assim, olha, que eles podem já ter existido ou ainda surgirão. Que o cavaleiro que monta o cavalo branco pode ser Cristo, mas que ele também pode ser o anticristo. Resumindo, não faz ideia do que está falando. Mas pode ficar tranquilo você que está nos assistindo hoje, porque hoje você vai aprender o que realmente significam esses cavalos. E quando terminar, você vai ver que nem é tão difícil de entendê-los. Muito bem, sem demorar mais, vamos para o nosso estudo dessa noite. Já no nosso primeiro estudo que eu fiz, já no começo da semana, né? Eu expliquei que o Apocalipse tem 8 visões e que João teve cada uma delas, e cada visão dessas 8 tem um início e um final. A visão que nós vamos estudar hoje, ela é a segunda do livro. São 8, essa é a segunda do livro. E ela vai começar lá no capítulo 4 de Apocalipse. Então, se você tiver a sua Bíblia aí em casa, já pega a sua Bíblia e abre lá em Apocalipse capítulo 4, porque é lá que nós vamos começar o nosso estudo. Inicialmente nessa visão, existe uma introdução, que nesse caso é a introdução mais longa de todas as visões do Apocalipse. João, nessa introdução, ele tem uma fantástica visão do céu e do trono de Deus. Então, Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2, vai dizer assim, olha. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Diz João agora, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Você imagina a cena que João está tendo. João é levado para o céu, diante do próprio Deus, e pode por algum tempo presenciar tudo o que está acontecendo ali. E o que João vê ali é fantástico. Ele vê, por exemplo, 4 querubins, que Ezequiel já tinha visto, e ele descreve Ezequiel, os querubins, nos capítulos 1 e capítulo 10 do livro dele, de Ezequiel, lá no Velho Testamento. Ezequiel chama esses querubins de seres viventes, mas ele também identifica esses seres viventes como os querubins. Vejam só, Ezequiel capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era essa, tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Ezequiel capítulo 10 agora, versículos 14 e 15, Ezequiel explica o seguinte, cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo rosto de homem, o do terceiro rosto de leão e o do quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram, e são estes os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar. Então você percebe que Ezequiel chama os seus querubins de seres viventes. João também chama estes seres que ele vê de seres viventes, mas eles são os mesmos seres que Ezequiel viu e que Ezequiel também chamou de querubins. Essas são as criaturas mais poderosas do universo depois de Deus. Deus não é uma criatura, Deus é o Criador, né? Então as criaturas mais poderosas do universo são esses 4 querubins. João também vê 24 tronos que estão cercando o trono de Deus. E nesses tronos existem 24 anciãos que participam, acompanham ali, auxiliam Deus na sua lida com o universo
especialmente com o maior problema do universo hoje, que é o problema do pecado. João viu todos esses seres, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todos eles louvando a Deus, de uma maneira, de um crescente. Começa uns, se juntam aos outros. Primeiro os seres viventes tomam a frente na adoração. Quando eles terminam a primeira estrofe, se unem a eles os 24 anciãos. É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 4, versículos 9 a 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Imagine você só, se você também tivesse o privilégio, como João teve, de presenciar o louvor mais puro e perfeito possível. O louvor destas criaturas poderosas e santas. Quando termina essa primeira fase, que é uma fase de louvor, nós temos agora o capítulo 5. E no capítulo 5 começa a se desenrolar uma crise no céu. Uma coisa está acontecendo. O capítulo 5 vai descrever os selos. Deus está nas mãos com um livro, e esse livro está selado com 7 selos. Os selos antigos, para selar as cartas, tinham a mesma função que a nossa cola tem hoje em dia, de fechar uma carta. Eles servem para evitar que pessoas não autorizadas possam ler o que está escrito, né? Possam ter acesso à informação que é só para quem você mandou e não para qualquer um ler. Então a gente coloca ali a cola na carta para ninguém abrir ali o envelope e ler. Os selos tinham essa mesma função. Uma outra maneira de você pensar nos selos é associar os selos com os que são colocados quando corta luz ou corta água. Não sei se você já viu quando corta luz ou água na casa da gente. Eu imaginava que para cortar a luz e água eles colocavam um cadeado grande ali, travava e tal, que era difícil de abrir, mas não é verdade não. Os selos que eles colocam, as travas, são só uns arames fininhos com lacre. Facilmente qualquer pessoa pode romper aquele lacre. Pegar um alicatinho, cortar, é fácil. Mas por que ninguém faz isso? Porque romper aquele lacre, embora ele seja frágil, é um crime. E é por isso que as pessoas não quebram aquele lacre. Os selos das cartas eram apenas cera, que era usada no rolo de papiro, para que ele não abrisse. Então eles colocavam ali onde terminava o papel, para colar aquele papel ali, trancar ele para ele não abrir. Sobre aquela cera era carimbado o selo da autoridade, o selo do rei, do anel do rei. Não era difícil ninguém pegar aquilo ali e quebrar aquele selozinho. Ele era molinho, fácil de quebrar, mas era ilegal. E o castigo para quem, sem autoridade, fizesse isso, era muito, muito duro. Muitas vezes o castigo era a própria morte. A cena que se desenrola agora no céu, tem o Pai no trono com um livro que tem 7 selos. 7 desses lacres. Mas ninguém tem autoridade para abrir esses selos. Muitos teólogos entendem que esse documento fechado é uma espécie de testamento ou um legado da humanidade, que precisa ser aberto para que possa garantir o futuro da humanidade. A cena que João está presenciando, para ele, é tão forte, João entende a crise que está acontecendo ali, tão forte, que João, que está assistindo, começa a chorar. Então, de repente, aparece em cena o grande herói do Apocalipse, que nós já sabemos quem é, o poderoso Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto. E ele vem para salvar aquela situação que está acontecendo. Porque ele, Jesus, ele tem autoridade para pegar o livro das mãos de Deus e destravar os selos. É o que nós vamos achar lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículos 5 a 7. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Essa, com certeza, é uma cena emocionante. E depois disso, o que acontece no céu é uma cena de louvor e adoração que toma conta de todo o céu. Não só agora os seres viventes e os 24 anciãos vão louvar, como nós já vimos no capítulo 4, mas se juntam a eles agora milhões e milhões de anjos. E, finalmente, em uma antífona apoteótica, todas as criaturas se juntam para adorar em louvor o Pai e o Cordeiro. Imaginem que privilégio incrível teve João, o revelador. E que maravilha podemos, ao menos, imaginar essa cena deslumbrante no céu através da descrição de João. Está lá em Apocalipse 5, versículos 11 a 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, a força e honra, a glória e o louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Depois dessa introdução incrível, que são os capítulos 4 e 5, finalmente chegamos então na visão dos selos. O que vai acontecer a seguir é o destravamento de cada um dos selos do rolo. A cada selo que for aberto por Cristo, irá aparecer uma cena fantástica. Para entender como interpretar, sem ficar dando chutes aleatórios, assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, precisamos voltar agora no primeiro livro com profecias apocalípticas da Bíblia, que vocês já sabem, é o livro de Daniel. No livro de Daniel, nós temos, em Apocalipse tem 8 visões, né? Lembra que eu já falei. No livro de Daniel são 4 visões proféticas. E entender como que as profecias de Daniel se interpretam, dá pra gente, provê pra gente a chave para interpretar as profecias do Apocalipse. Então vamos voltar lá em Daniel. Na primeira visão de Daniel, no capítulo 2, tem uma estátua. Essa estátua é feita de diferentes metais. Ela tem a cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, e os pés da estátua são de ferro e de barro. Uma poderosa pedra bate nessa estátua e reduz a estátua a pó. A pedra toma o seu lugar e cresce até se tornar uma grande montanha. A interpretação, o próprio Daniel dá para a gente. Daniel afirma que o poderoso rei Nabucodonosor, que era o rei da época dele, é a cabeça de ouro. Daniel 2, 37 a 39, diz assim: tu, ó Rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então vocês percebem que a chave da interpretação está dada. Essas profecias são proféticas, mas são também históricas, que vão descrever a história do mundo desde o tempo do profeta até o reset final, a volta de Jesus, e o estabelecimento do reino de Deus. Nesse caso de Daniel, o reino de Deus é a pedra que destrói a estátua, que são os reinos humanos, e substitui os reinos humanos por um reinado divino. Depois dessa primeira profecia, as outras profecias de Daniel vão seguir o mesmo padrão, mas agora elas vão ter símbolos diferentes. O conceito é relativamente simples. Por exemplo, a próxima visão de Daniel, está lá em Daniel 7, Daniel vê agora 4 animais em sequência. Um leão que tem asas, um urso que parece manco e tem 4 costelas na boca, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e um monstro terrível e espantoso que tem 10 chifres na cabeça. Um desses chifres do monstro cresce mais do que os outros e passa a lutar contra Deus e contra o povo de Deus. Depois, esse chifre é arrancado e morto. E o reino é dado aos santos.
O padrão, então, segue o mesmo de Daniel capítulo 2, da estátua. Os animais e os chifres vão representar reis, reinos, poderes do mundo, que vão se seguir um atrás do outro no mundo até a volta de Cristo. Começando com o leão com asas, que é a Babilônia. Lembra que na visão da estátua, a Babilônia era a cabeça de ouro. Aqui a Babilônia é o leão com asas. E vai se estendendo Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, Europa, até a volta de Jesus. Agora, que nós encontramos então um padrão para interpretar profecias, não devemos ficar surpreendidos em ver que o mesmo modelo, o mesmo padrão é seguido lá no Apocalipse. As coisas que João vai ver agora, nesta visão dos 7 selos, são símbolos que apresentam uma sequência da história, desde o tempo do apóstolo João até a volta de Jesus. Na época de Daniel, era desde Daniel até a época de Jesus. Agora com João, é desde João até a volta de Jesus. Vamos ver como é que isso funciona? Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como voz, como se fosse uma voz de trovão, vem. Eu vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro cavaleiro é representado por alguém que tem autoridade. Ele é um rei, ele tem uma coroa, que sai com um arco. O arco é uma arma de alcance longo, vai distante, grande alcance. O texto diz que esse cavaleiro, primeiro, montado no cavalo branco, sai vencendo e para vencer. Jesus, em Apocalipse 19, também é apresentado montado num cavalo branco. Por isso que em muitos desenhos nós encontramos a imagem de Jesus representada nesse cavaleiro. Esse primeiro cavaleiro simboliza justamente a igreja, a primeira igreja cristã, a igreja que Jesus fundou, inaugurada pelo próprio Jesus. Esta era uma igreja vitoriosa, que com um vigor, um ânimo redobrado, alcançou a pregação do evangelho cada vez mais longe, como aquele arco que atirava longe. Vejam o que Paulo diz em Colossenses 1:23. Paulo diz assim, olha: permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, olha que coisa incrível. No tempo de Paulo, 30, 40 anos depois da morte de Jesus, o evangelho já havia sido levado a todo o mundo conhecido. Além de ser uma igreja vencedora, por isso tem o arco, por isso tem a coroa, também é uma igreja que mantinha a doutrina pura, a doutrina dos apóstolos. Qualquer tipo de heresia não encontrava naquela igreja lugar para crescimento. Nós chamamos esse período da igreja de igreja apostólica, porque os apóstolos ainda estavam vivos. E o último apóstolo a morrer foi justamente o apóstolo João. Então, quando o apóstolo João morre, termina essa fase da igreja. Quando os apóstolos eram vivos, eles não permitiam que nenhuma heresia entrasse na igreja. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O segundo selo traz à tona agora um cavaleiro mais bizarro. O cavalo é vermelho. E o seu cavaleiro tem uma espada na mão para tirar a paz da terra. Nós precisamos agora voltar para o final da era apostólica. João morreu mais ou menos por volta do ano 100. Então, depois do ano 100, mais ou menos, começa o período do cavalo vermelho. Esse tempo do cavalo vermelho é um tempo de muitas perseguições do Império Romano contra os cristãos. Nesse período, milhares de cristãos morreram nos círculos romanos, morreram perseguidos pelo Império Romano, humilhados, eles tinham seus bens confiscados. Os cristãos serviram como combustível para a iluminação pública de Roma, foram queimados, torturados, morreram a fio de espada e se tornaram milhares deles mártires do Evangelho. O cavalo vermelho, cor de sangue, mostra justamente esse ciclo terrível e sanguinolento, que termina com o imperador imperador pagão mais cruel, que perseguiu mais os cristãos, e o nome dele era Diocleciano. Diocleciano estabeleceu uma perseguição que durou 10 anos seguidos. E esse período sofrido da igreja termina no ano 313. Por isso, o próximo cavalo vem aí,
Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como a voz dos 4 seres viventes dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O próximo cavalo agora, a cor dele é preta. Seu cavaleiro vem com uma balança, que é símbolo de julgamento, e uma voz anuncia o preço de 2 produtos, que é o trigo e a cevada. O trigo e a cevada, para a época deles, eram como hoje em dia para nós o arroz e o feijão. O trigo e a cevada eram a base da alimentação naqueles tempos. O trigo era um pouquinho mais caro, era um cereal mais nobre, mas a cevada era o cereal do pobre mesmo, era o mais barato de todos. Eles eram muito usados em forma de pão. As pessoas comiam muito pão naquela época. E o pão na Bíblia é o símbolo da alimentação. Como, por exemplo, a gente vê no Pai Nosso, que Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, símbolo do alimento diário. Mas o que é que significam esses preços aí? 3 medidas por 1 denário de cevada, 1 medida por 1 denário de trigo. Uma medida, que diz aí, é o equivalente mais ou menos a 1 litro, que era a porção diária de alimentação de um trabalhador. Era o que um trabalhador comia por dia. O valor de 1 denário por medida de trigo e 3 de cevada mostra que os produtos agora estavam muito caros. O denário era o equivalente a uma diária de um trabalhador. Então, se você calcular a diária de um trabalhador hoje em dia, mais ou menos dá entre 120 a 150 reais. Agora, imagine você comprar aí 1 quilo de arroz ou 3 quilos de feijão por 120 reais, por 150 reais. Com certeza, se isso acontecesse hoje, nós teríamos fome, e uma fome grande que iria se espalhar. Naquela época, a situação era muito pior. E a fome é justamente o significado deste símbolo. É um símbolo, não é literal, é simbólico. Nesse caso, não é uma fome física, mas é uma fome espiritual. Porque o que aconteceu? No ano 313, um novo imperador assume o trono de Roma. O nome dele é Constantino. Esse imperador rompe com as perseguições aos cristãos. Ele não persegue mais os cristãos, porque ele mesmo agora se declara um cristão, um seguidor de Cristo. O que a princípio parecia uma coisa muito boa para os cristãos, na verdade se transformou depois numa tragédia. Porque na verdade Constantino não teve uma conversão verdadeira ao cristianismo. Constantino queria só usar o cristianismo politicamente e passou a facilitar a conversão dos pagãos ao cristianismo. Como é que ele fez isso? Rebaixando as normas da igreja, introduzindo o paganismo, porque as pessoas eram pagãs e agora tinham que virar cristãs para dentro da igreja. Como, por exemplo, uma coisa que ele introduziu foi a adoração de imagens. Então, imagine uma cena aqui, olha. Eu vou falar para vocês. A pessoa ganha vida fabricando estátuas de Diana em Éfeso. E agora, essa pessoa que ganha vida fabricando estátuas de Diana em Éfeso, o que acontece com ela? Ela agora tem que virar cristã, porque o imperador é cristão, porque cristão paga menos imposto, porque cristão pode participar de concurso público, trabalhar para o governo, tudo é mais fácil para cristão. Ela também quer virar cristã. Mas como é que ela faz? Se ela ganha vida fabricando estátuas. Então, fizeram o seguinte, olha, faz o seguinte, essa Diana que você está fabricando aí, bota mais roupa nessa Diana, passa a chamar ela de Maria e pronto, tá tudo certo. Você continua fabricando a sua estátua aí, do seu jeito aí. O templo de Diana você transforma em igreja para Maria, para Nossa Senhora. E pronto, está tudo certo. Pedro se transformou... desculpem. Esqueci agora o nome do deus grego principal. Me ajuda aqui se eu não escrevi no sermão. Zeus. Zeus se transformou em Pedro. E assim eles foram transformando os deuses pagãos em figuras cristãs. E as pessoas continuavam adorando seus ídolos, fabricando seus ídolos. Tudo isso para facilitar a entrada dos pagãos no cristianismo. Então, o que poderia ter sido um período áureo da igreja, com o imperador sendo cristão, poderia ter sido uma bênção. Na verdade, se tornou uma das suas piores fases. Enquanto que a igreja era perseguida, ela lutava para manter a doutrina correta. Mas agora que a igreja era bajulada pelo poder do Estado, baixou as normas e perverteu a doutrina. E é essa a razão do cavalo ser preto. Porque enquanto a igreja apostólica tinha doutrina pura, o cavalo era branco, a igreja do tempo de Constantino sujou, perverteu a doutrina, o ensino dos apóstolos, por isso o cavalo é preto. Finalmente, a igreja passou a ignorar a Bíblia,
a pura palavra de Deus, e os cristãos passaram a ter fome. Não fome de pão físico, mas fome de ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que diz que as pessoas estavam com fome, que a comida era cara. Era raro de achar alguém pregando a Bíblia, ensinando a verdade na Idade Média. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, vai agora nos apresentar o quarto cavaleiro. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, e para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Essa fase da igreja começa no ano 538, e a maior delas vai até o ano de 1517, são quase 1000 anos. Esse é o período mais terrível, pior de toda a história da igreja. Depois da igreja ser domada pelo Estado, agora a igreja mesmo passa a ser o próprio Estado. Isso aconteceu quando o bispo de Roma, que agora era chamado de Papa, pai dos outros bispos, se tornou o líder da igreja medieval e assumiu também o trono da cidade de Roma. Embora o Império Romano tivesse caído no ano 476, Roma ainda tinha domínio sobre vastas regiões da Itália. Mais ou menos 1/4 da Itália pertenciam ao que ficou conhecido como Estados Papais. A igreja agora tinha um exército para servir a igreja. E a igreja mesmo agora passa a perseguir e matar. Vejam que tristeza. Enquanto durante o período do cavalo vermelho a igreja é perseguida, agora na época do cavalo amarelo, a igreja é quem persegue e manda matar. E vou falar uma coisa para vocês. Foram mais os mortos pela igreja medieval do que os mortos pelas perseguições do Império Romano pagão. A cor do cavalo, ela é curiosa, no mínimo. A palavra grega usada lá que é traduzida como amarelo, é chloros. Chloros muitas vezes é traduzido como verde. Por exemplo, quando diz para não destruir nenhuma erva verde em Apocalipse 8, a palavra usada ali é chloros. A melhor definição para essa cor do cavalo, então, é um cavalo pálido, que está esverdeado, está doente, está pálido. É cor de doença, de morte. Quando fala cavalo amarelo, quando eu era pequeno, eu imaginava um cavalão bem amarelo, brilhante. Não, esse cavalo está morrendo, por isso que ele é dessa cor. Depois de um longo período de fome espiritual, em que as pessoas não se alimentavam mais da palavra de Deus, a igreja literalmente vivia a morte. Nos seus últimos dias, como igreja de Deus. Seria preciso, urgente, uma reforma dura para colocar as coisas no lugar. Nessa fase, a própria igreja perseguia. Cálculos dos historiadores dão conta que entre 60 e 100 milhões de pessoas, mais ou menos, foram mortas pela igreja nesse período. Muitas foram torturadas, torturas terríveis. Na época, os líderes da igreja, os padres que dirigiam a igreja, tinham matéria no curso de teologia para ensinar a torturar. Você imagina só que coisa terrível, né? A sequência dos castigos que são apresentados aí indicam as crises acontecidas na Europa cristã nesse período. Com o afastamento dos princípios da palavra de Deus, Deus permitiu e enviou castigos para a Europa que pudesse despertar as pessoas, os líderes da igreja, os membros da igreja, para os erros que eles estavam cometendo. Muitas guerras aconteceram nessa época, como por exemplo a Guerra dos 100 Anos, que mataram milhares de pessoas. Fomes decorrentes de invernos rigorosos, sabe que esse período ficou conhecido como a Pequena Era do Gelo. Teve muitos invernos rigorosos. Esses invernos trouxeram pestes como a peste negra, que era transportada por ratos. E a fome, as doenças, tudo isso matou milhões de europeus, dando significado muito claro, então, à cor do cavalo, que é a cor da morte. E a morte o seguia. Terminados esses 4 primeiros selos, nós temos agora outros 3 selos. Esses 3 selos que tem agora vão desde a época da Reforma, que é indicado pelo 4º selo, onde simbolicamente os mártires dessa era medieval clamam por justiça de Deus até a volta de Jesus, que acontece lá no 6º e no 7º selos. Vejam só, Apocalipse 6, versículos de 9 a 10. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar
as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? É claro que não existe no céu, literalmente, milhões de fantasmas, né, embaixo de um altar, clamando a Deus. Então, a gente tem que interpretar isso como simbólico também. Mas assim como o sangue de Abel, diz a Bíblia, clamava até Deus, quando Deus falou com Caim, disse assim para Caim: o sangue do teu irmão clama da terra até a mim. O sangue dos mártires também pedia a punição dos assassinos desses mártires que morreram nos períodos de perseguições. Embora muitas vezes, pode parecer, que Deus não está atento ao sofrimento do seu povo na terra, isso não é verdade. Deus está muito atento e Ele também sofre conosco. E Deus está anotando tudo lá no céu. E um dia Ele vai fazer justiça para o seu povo. E Ele vai castigar os perseguidores do seu povo. Pode confiar, pode acreditar em Deus. Ele está vendo todo o seu sofrimento. E tudo isso está registrado nos livros dos céus. Esse selo, então, que é o quinto selo, ele vai representar o período da Reforma, que começou em 1517, quando o sangue desses mártires frutificou na forma de uma reforma, de uma verdadeira religião. O cristianismo voltou a estudar e ler a palavra pura de Deus. Homens como Lutero, como Zwinglio, como Calvino, se tornaram heróis da verdade. Palavras, expressões como sola scriptura, que significa somente a Bíblia, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, se tornaram um mote de vitória sobre aquela fase escura que estava terminando, que foi a fase da Idade Média. A partir daí, estava se preparando o mundo para a pregação final do Evangelho e a chegada do tempo do fim. E é justamente o tempo do fim que é anunciado pela chegada do sexto selo. Vamos ver só? Apocalipse 6, versículos 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Perceba bem a sequência desses eventos. Olha, primeiro, um grande terremoto. Segundo, o sol escurecendo e a lua se tornando em sangue. Terceiro, as estrelas caindo do céu. Com certeza são eventos incríveis. A Bíblia diz assim: os poderes do céu serão abalados. Jesus mesmo disse isso. Mas e se eu disser para você que tudo isso, na verdade, já aconteceu? E eu posso provar para você. Lembre-se que o quinto selo começou em 1517. O sexto selo vai começar agora em 1755, justamente quando aconteceu o grande terremoto descrito aí. Esse terremoto, na história da humanidade, ficou conhecido como terremoto de Lisboa. Estudos atuais calculam que o tremor, chamado Sismo de Lisboa, de 1755, tem alcançado 9 graus na escala Richter, e ainda hoje é um dos maiores tremores de terra que já aconteceu em todo o mundo. Muitos estudiosos dizem que alcançou mais áreas da Terra. O terremoto durou entre 7 e 15 minutos. E causou um tsunami tão grande que o tsunami atingiu a Europa, a África, e estudos recentes indicam que ele atingiu o Brasil com ondas de até 4 metros. Era o dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e por isso as igrejas de Lisboa estavam lotadas. 2/3 da população de Lisboa morreram e todas as igrejas da cidade, todas foram destruídas. Os homens do mundo inteiro estudaram muito aquilo ali, aquilo serviu para muita reflexão, e eles reconheceram ali um castigo de Deus naquele evento. Essa catástrofe abriu as portas do mundo para uma reflexão religiosa, de qual deveria ser a religião verdadeira. Se a nova religião, a reforma, a igreja reformada, ou a antiga igreja que mantinha ainda seus erros, suas falhas e seus defeitos. O próximo evento que aconteceu, descrito, é o escurecimento do sol e da lua. Isso ficou conhecido na história como o dia escuro, ou o dia escuro da Nova Inglaterra. Se refere a um evento que ocorreu no dia 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra nos Estados Unidos e de grandes partes do Canadá ficaram muito, muito escuros, apesar de ainda ser dia. A escuridão foi tão grande
que foi necessário acender as velas durante o dia para que você pudesse enxergar o que estava acontecendo. Dizem que as galinhas voltaram para os puleiros, os cavalos voltaram para os currais, os animais acreditaram que havia acontecido. O fenômeno não acabou até a meia-noite, mais ou menos, daquele dia ali. O reverendo Ebenezer Parkham, de Westboro, de Massachusetts, relatou que o pico da escuridão ocorreu mais ou menos ao meio-dia. Ela começou mais ou menos às 10 horas, 9h30, 10 horas, e ao meio-dia foi o pico maior da escuridão. Na faculdade de Harvard, que já existia na época, a escuridão foi registrada como tendo chegado às 10h30, e o pico dela a meio-dia e 45. E ela continuou a 1h10 e permaneceu assim pelo resto do dia. Até hoje, as causas desse fenômeno são desconhecidas. Existe muita especulação, mas ninguém tem certeza exatamente do que aconteceu, porque aquele dia foi um dia escuro. Mas as pessoas da época se lembraram da profecia bíblica. Já a queda das estrelas, que é o terceiro fenômeno, aconteceu no dia 10 de novembro de 1833. Vejam só o relato de uma testemunha ocular, o pastor Parley Pratt. Ele diz assim, olha, cerca de 2 da madrugada, nós fomos chamados pelo choro dos sinais dos céus. Despertamos e, para o nosso espanto, todo o firmamento parecia envolvido em esplêndidos fogos. Milhares de meteoros brilhantes caíam no espaço em todas as direções, com longos rastros de luz seguindo seus cursos. Isso durou várias horas e só acabou quando os raios de sol iluminaram o céu. Segundo os cálculos, havia 1000 meteoros por minuto caindo naquela noite. Embora a ciência tenha previsto que essas chuvas, eu me esqueci agora o nome dessas chuvas, mas daqui a pouquinho eu vou... Leônidas. As chuvas se chamam Leônidas. Essas chuvas de Leônidas aconteceriam a cada 33 anos, e as pessoas acreditavam que dali 33 anos ia acontecer forte daquele jeito. Nunca mais na história ocorreu um fenômeno tão forte com aquela intensidade ali. Olha só como é que os 3 fenômenos aconteceram exatamente na ordem que foi descrita no Apocalipse. Esses fenômenos marcam, quer dizer, primeiro foi o terremoto, 1755, depois 1789 foi o escurecimento do Sol e da Lua, e em 1833 a queda das estrelas. Esses fenômenos marcam o que nós conhecemos, o início do que nós conhecemos como tempo do fim. O próximo evento, por exemplo, que já é descrito aí, já é a volta de Jesus. E um texto que a gente já leu, é bem conhecido por nós já lemos várias vezes essa semana, que diz assim, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Pode pular, eu não vou ler o resto do texto, pode adiantar? Então vejam, o que está acontecendo agora aqui. Já entendemos que isso significa a volta de Jesus, né? E o castigo dos ímpios que estiverem vivos quando Jesus voltar. O 7º selo é só uma confirmação do evento volta de Jesus. E o 7º selo aparece em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que diz assim, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de 1 hora. Aqui o que nós estamos vendo, na verdade, é só uma descrição da volta de Jesus em relação ao 3º céu, a morada de Deus, lá onde Deus mora. Como Deus não está lá, porque Ele está vindo para a terra, junto com todos os anjos, junto com Jesus, significa que o céu ficou vazio, por isso que está em silêncio. Provavelmente, pela primeira vez na história, o céu tenha ficado em silêncio. O tempo de meia hora que é descrito aí, pode significar o período de tempo em que ocorre esse evento da volta de Jesus. Se nós entendemos que na profecia, e já entendemos isso, um dia significa um ano literal, se você for fazer os cálculos proféticos, meia hora equivale a 1 semana literal. Então 1 semana seria o tempo que Deus levaria do céu até a chegada na terra, e depois a volta dos anjos, provavelmente, para suas atividades no céu. Os 7 selos que nós estudamos hoje, lembram a cada um de nós uma lição muito importante. Sabe, muitas vezes, embora possa parecer que os negócios humanos estão fora de controle, quando, por exemplo, sobem líderes, caem líderes, reis ou presidentes, quando nós vemos catástrofes, quando nós vemos eventos naturais assim incríveis que a gente não consegue entender, a grande verdade é que Deus está no controle de tudo. E no final, Ele já sabe tudo o que vai acontecer. A história é serva de Deus. E a natureza também é serva de Deus. O último selo indica a intervenção de Deus na história de forma direta.
Se tudo que nós vimos nestes selos, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, em parte do sexto, nós estamos no sexto selo, já se cumpriu, pode estar certo, ter certeza de que o final do selo, a promessa da volta de Jesus, também vai se cumprir. Por isso, diz Hebreus capítulo 10, versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Como diz o próprio João no Apocalipse, amém. Vem, Senhor Jesus. Se você tem passado a sua vida com problemas, com dificuldades, com sofrimentos, pode ter certeza de uma coisa: Deus está olhando tudo e um dia Ele virá fazer justiça. Se você perdeu queridos nesta pandemia terrível, pode ter certeza, um dia Deus virá ressuscitar os queridos que se foram. Se você quer se encontrar com seus familiares, se você quer se encontrar com Deus, se prepare e faça a oração de João. Ora vem, Senhor Jesus. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado, porque entendemos nos 7 selos que o Senhor está no controle da história, que é verdade, que no mundo iremos passar por aflições, mas que se permanecermos firmes até o final, receberemos a coroa da vida. Permita, Senhor, que nós possamos permanecer firmes até o fim. E pedimos e oramos como João. Ora vem, Senhor Jesus, venha logo e nos resgate deste mundo e da história terrível da humanidade, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Lembre-se, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã nós nos vemos aqui novamente, neste mesmo horário, às 8 horas da noite aproximadamente. O tema de amanhã será a Terra Nova. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau. Eu escuto um rumor espalhado entre as nações. Quem ouvirá um chamado para mudar? O tempo é de despertar. Quem responderá? Uma voz clamou um dia e preparou o caminho para ele andar. E agora eu me levanto para clamar e anunciar que a sua justiça virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Em cada tempo, em cada ação, o momento é de escolher a quem servir. E se Deus está em mim, não há como não amar ao outro. Nisto é revelado o verdadeiro evangelho que ele veio ensinar. E sem medo do futuro eu aguardo o dia em que ele virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio
princípio e o fim, o momento em que verei quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei, revestido em glória. Eu verei. Amém. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos.